Escutando um barulhinho. Boa tarde para todos. Estamos no Facebook do Centro Espírita Verdade e Luz, no nosso 10º Café da Tarde. Já tradicional Café da Tarde, que talvez esteja se extinguindo, porque nós vamos voltar provavelmente no mês de setembro, não sabemos o dia ainda. Vamos voltar no presencial, então nós deixaremos de lado o Café da Tarde, ou vamos remanejá-lo de horário, né? Já tem aqui o Sérgio. Boa tarde, amigos. Obrigado por mais um café. Vamos esperando que as pessoas vão entrando. Geraldinho de São Bernardo. Tudo bom, Geraldo? Boa tarde. Virgínia e Adilson. A Edna também chegou. Marquinho, Neidinha. Boa tarde para todos. Rodrigo, Melo. Né, Rodrigo, né, Virgínia? Conhece o Rodrigo Melo ou não? Conheço muito, muito, muito. A Leila, minha tia, que também tem acompanhado direto lá de Londrina. O Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Boa tarde. Bom, Virgínia, eu acho que a gente, né, o nosso Café da Tarde, as outras 9 edições foram de pessoas de fora, todos de fora da cidade, inclusive. Está tendo um barulho muito alto de microfone, talvez tenha que dar uma baixada no som de alguém aí, ou quando a gente não estiver falando, talvez baixar, viu, Dilson? Talvez cancelar. A Maria Alice, minha mãe também, boa tarde, mãe. Vera Lúcia, Vera Muti. Muito bom. Virgínia, está ouvindo? Estou. Ótimo. Então, nós aqui, nós três, viu? Para quem não nos está ouvindo aí, não nos conhece, nós três trabalhamos juntos há quase 30 anos no Verdade e Luz. Trabalhamos juntos nos trabalhos, tanto de atendimento, nas palestras, em trabalhos mediúnicos, na diretoria. Então, é um grupo bastante firme, bastante coeso. Virgínia, fala boa tarde para os seus amigos. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar participando hoje dessa live e espero que os nossos poucos conhecimentos possam ajudar a cada um entender um pouco mais sobre o perispírito, que é o tema da tarde. Então, como o Edson disse, nós estamos juntos há quase 30 anos e a sintonia é muito grande entre nós. Então, eu fiquei muito feliz mesmo da gente poder fazer esse trabalho nessa tarde. Obrigado a quem estiver assistindo. Dilcinha. Boa tarde a todos. Também é uma alegria de estarmos juntos nesse café da tarde de hoje. Muito bom, Adilson. Você podia também começar com a oração, para que a gente se sintonize e já comece bem, então? Ok, muito bem. Então vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso bem-amado Mestre Jesus, esse amigo que nos ampara e que nos fortalece sempre. A nossa gratidão, Jesus, por essa oportunidade e que possamos, neste café, transmitir um pouquinho do nosso conhecimento para todos aqueles que nos acompanham. Que essas bênçãos, Jesus, envolva todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Virgínia, olha, deixa eu até te avisar, eu tirei o microfone enquanto você não está falando, porque ele está dando bastante chiado, viu? Mas quando você for falar, é só eu bato aqui ou você bate aí. Nós vamos começar, nós vamos falar do perispírito, o corpo espiritual. Para aqueles que não são espíritas, né, que aqui nós temos uma assistência bastante eclética, eu gostaria de lembrar que esse tema, sob vários nomes, ele vem sendo manifestado, as pessoas, as várias culturas, falam do perispírito há pelo menos 4.000 anos. E o próprio apóstolo Paulo, ele na carta aos Coríntios, a primeira carta, ele diz, né, pois semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia na desonra, tal, e vai depois falando que se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, o próprio Paulo já falava do corpo espiritual. E a Virgínia,
ela participou, nós trouxemos esse tema porque a Virgínia, ela coordenou um grupo de estudo que durou quase 3 anos, a respeito apenas do perispírito. E aí, Virgínia, fala para nós um pouco mais desse estudo, fala também dos nomes, de alguns dos nomes que eram conhecidos, em quais culturas, o que é, de fato, o perispírito. Bom, nós, por incrível que pareça, quando o Edson falou que ia ser dia 29 de agosto, eu olhei na primeira página do meu livro e eu comprei esse livro exatamente no dia 29 de agosto de 2006. Hoje é aniversário da compra do livro, 14 anos. Então é um livro do Zalmino Zimmermann e com nada mais, nada menos do que 600 páginas, por isso nós levamos esse tempo. Eu já havia estudado naquela época, sozinha, e depois consultando por muito tempo, e aí nós resolvemos fazer um grupo de estudos lá no Verdade e Luz. Eu queria colocar o seguinte, esse meu livro é o da 3ª edição, e quando nós começamos a fazer o estudo, alguns tinham o livro da 3ª edição e outros não. Então, os outros que não tinham compraram o livro da 4ª edição, o Rogério também comprou, e eu tenho uma restriçãozinha a fazer. Isso é uma opinião particular. No livro de 3ª edição, todas as notas de rodapé estão realmente no rodapé do livro. E na 4ª edição, as notas de rodapé estão no final do livro. Então, é uma opinião pessoal, não é crítica nenhuma, mas eu acho que para nós facilitou mais as notas de rodapé realmente no rodapé da página. Porque aí você está estudando aqui, você tem que buscar lá atrás as orientações das notas. Mas o Hernani Guimarães Andrade prefacia esse livro e ele fala que, na verdade, ele é uma enciclopédia do Espiritismo. E realmente é uma enciclopédia do Espiritismo, porque os assuntos são extremamente grandiosos e demandam um estudo muito profundo para que a gente possa entender realmente. Então, o perispírito, como Edson disse, já era estudado lá na Antiguidade. Paulo de Tarso já falava do perispírito como corpo espiritual ou corpo celeste. E todas as escolas espiritualistas da Antiguidade estudavam o perispírito, esse corpo espiritual. E com vários nomes, mas ao todo são 46 nomes que foram dados ao perispírito. Então, como corpo astral, corpo etéreo, corpo luminoso, Ki, Ka, Platão e Pitágoras falavam de carro sutil da alma. Então, a maior parte, o mundo inteiro estudando todas essas escolas e esses 46 nomes dados para esse corpo espiritual que Kardec deu o nome de perispírito. E hoje é mais comumente chamado de psicossoma. E, na verdade, o estudo é bem antigo mesmo, e eu tenho um trecho que fala do livro O Porquê da Vida de Leon Denis. Eu vou ler esse trechinho, porque para não ser infiel ao texto, é rapidinho. E o Leon Denis fala que, antes de Kardec, foi das mais perfeitas descrições do mundo espiritual, do corpo espiritual, feito por Lavater. E ele envia uma carta de Zurique à imperatriz da Rússia. Isso foi em 1796, equivale a dizer que foram 8 anos antes de Kardec reencarnar na França. Ô, Virgínia, já falava. Só um minutinho. Essas cartas, né, que foram 6 enviadas para essa imperatriz, que estão aí no Porquê da Vida, eu mostrei o livro aqui para o nosso público. Eu vi. Também estão na Revista Espírita, e o próprio Lavater, ele também acaba se manifestando em algumas ocasiões lá, mas aí continua, porque ele fala não só do perispírito, mas ele dá um resumo do próprio espiritismo, 80 anos antes do espiritismo, né?
E ele, ao longo do livro, ele tem muitas citações. Desse livro aqui do Perispírito, tem muitas citações do Lavater. Então ele diz o seguinte, ó: a alma aperfeiçoa em sua existência material as qualidades do corpo espiritual, veículo este que continuará a existir depois da morte do corpo material, e pelo qual conceberá, sentirá e obrará em sua nova existência. Travou. Enquanto ela está fora do ar por causa da internet, eu queria também fazer aqui um parênteses. Esse espírito Lavater, ele foi um sacerdote, ele foi um pastor evangélico, mas ele um grande estudioso da filosofia e um precursor também do espiritismo. Mas uma curiosidade aí, falar de duas encarnações dele além de Lavater. Uma como o escravo Rufus, lá no século III, que foi um dos mártires que, quando ele era o escravo e pediram para que ele abdicasse, falasse que Jesus não era para ele provavelmente falar bem lá de uma deusa qualquer e negar Jesus, e ele preferiu ir para... infelizmente a Virgínia caiu, mas ela volta logo. Né, Deus? E sabe quem ele era, esse Lavater e o espírito Rufus? Sim. Nosso Eurípides Barçanufo, que depois encarna aqui em Minas Gerais, com uma mediunidade espetacular. Quer dizer, ele já vem trabalhando na doutrina, ele já vem trabalhando para Cristo há muito tempo, como costuma acontecer com os vários espíritos, né? Exatamente. Né? E voltando a essa questão do perispírito, né, Edson, é bastante importante a gente comentar com as pessoas que a palavra perispírito foi criada por Kardec, né, que é uma palavra que não existia, e como Kardec estava ali coordenando o espiritismo, né, a doutrina espírita, para algumas coisas que estavam surgindo não tinham nomes, né? Então, ele acabou colocando o nome de perispírito, fazendo uma analogia com o perisperma, né? Que é do fruto, certo? Né? A capa, né? O invólucro da fruta, né? Isso, exatamente. Assim como nós temos, o fruto tem esse invólucro, né? Nós temos o nosso corpo físico, nós temos o perispírito, que é o nosso assunto de hoje, e nós, espíritos imortais, né? E para que ele possa, né, para que nós possamos nos comunicar, ou seja, para que nós, espíritos, possamos nos comunicar com nós, físico, existe o perispírito que faz essa ponte, né? Porque um é muito sutil, o outro é muito matéria. Então, precisou achar um meio termo, que no caso vem a ser o perispírito, que ele é semimaterial. Né? Ele consegue fazer, então, essa ligação entre as duas energias. Uma matéria quintessenciada, né? Ela é uma matéria bem mais sutil, que varia de acordo com a densidade dos mundos, né? Porque há muitas moradas na casa do meu pai, então, nos vários mundos, o perispírito, ele pega emprestado, né, digamos assim, a matéria daquele mundo, né, mesmo que seja matéria sutil. Então, se um espírito que está acostumado a viver aqui na Terra, ele desencarna, o seu perispírito, ele tem uma característica da Terra, mas se ele vai habitar, ou se ele vai para um outro mundo, ele precisa, vai sofrer uma adaptação nesse perispírito, né? Exato. Tudo vem do fluido cósmico universal, né? Exato. E aí o que vai fazer essa diferença é exatamente isso. Por exemplo, como nós estamos aqui encarnados na Terra, então quando nós fizemos essa nossa... quando a gente foi para reencarnar aqui, nós pegamos então, dentro do fluido cósmico, na vibração do planeta Terra, o perispírito daqui. Se a gente for reencarnar, por exemplo, em Marte, a gente vai estar pegando no fluido cósmico universal, né? E com a energia, com a vibração do planeta Marte.
Por isso que há essa mutação, né? Essa adaptação de planetas a planetas. Aliás, falando dessas adaptações, né, a gente já poderia aqui começar a tratar de algumas das propriedades do perispírito, né? Quais são as propriedades dele. A Virgínia está tentando entrar aqui, e não sei se é o meu que está travado, eu não estou conseguindo, estou enxergando já ela aqui na sala, e não estou conseguindo trazer ela para cima. Então, vai falando algumas coisas aí, talvez eu saia um pouquinho do ar. Conversa com o nosso público aí, Adilson. Tá certo. Então, com relação às propriedades do perispírito, né? Como nós estávamos falando, dependendo do óleo onde você está, você vai ter um tipo, uma vibração, uma densidade do espírito, e também não é só no planeta que você vai estar reencarnando. Por exemplo, se você reencarnar aqui, nós que somos terráqueos, né, que estamos aqui. Então, aqui no planeta Terra também existem diferenças de densidade e de luminosidade do perispírito. Por quê? Ele vai depender muito da moral de cada um de nós. Então, até a gente pode fazer uma comparação, a gente pegando o nosso querido Chico Xavier. Por todo o histórico de vida que nós conhecemos dele, nessa atual reencarnação aqui no planeta Terra, o que acontece? Tudo nos leva a crer que ele é um espírito que tem um perispírito bastante sutil, bastante luminoso, bastante leve, né? A densidade dele é uma densidade bastante leve e de bastante luminosidade. E pegando um outro exemplo, né? A gente vai colocar o Hitler, estudando também e vendo como que foi a vida dele aqui, né? O que a gente supõe que tem acontecido? Que o perispírito dele já era um perispírito mais pesado, né? Mais denso, menos luminoso. Então, vocês vejam, dentro do mesmo planeta, né? No caso, a gente está falando da Terra, existem densidades e luminosidades diferentes de acordo com a moral e a evolução espiritual de cada um de nós. Virgínia, você foi passear nos outros mundos aí enquanto a gente... Eu fui dar uma volta lá em Marte, Saturno, por aí. Mas você deve ter trocado de perispírito, que a gente estava exatamente falando disso, né? Que então, nos vários mundos as espíritos são diferentes. Eu sutilizei o meu perispírito. Então, nós já falamos, viu, Virgínia, sobre o perisperma, a denominação que Kardec deu, tá? E estávamos começando a falar agora das particularidades, das propriedades do perispírade. Certo. Então, o Adilson já falou do quê? Adilson, conversa com ela aí. Luminosidade, entendi. A densidade, você estava ouvindo? Dava para ouvir? A densidade algumas e a luminosidade. Coisas. Tá. Isso. Luminosidade. Então, eu ia falar também sobre a bicorporeidade, que é muito importante, porque a bicorporeidade são dois corpos, né? É um fenômeno natural de desdobramento que Kardec coloca até no capítulo das manifestações visuais do Livro dos Médiuns. É um fenômeno natural de desdobramento em que um corpo que fica estático no lugar e o espírito e o perispírito se manifestam um em outro. Que foi o caso de Santo Antônio de Pádua, que estava pregando e ele ficou em Pádua, o corpo estático, e o seu espírito se manifestou na Espanha para defender o pai que estava sendo julgado de um ato que ele não havia cometido, inocente, e o Santo Antônio foi lá, defendeu o pai e ainda mostrou quem era o assassino. Então, Kardec coloca, esse foi um caso clássico. E tem um outro caso clássico também, de Afonso de Ligório, que estava em Nápoles, e ele estava nos seus aposentos deitado, dormindo. Então, a pessoa pode ficar parada, em pé, estática, ou deitado, dormindo. E teve um desdobramento. Os amigos que viram ele nos seus aposentos dormindo, e outros viram ele em Roma, atendendo o desencarne do Papa Clemente XIV. Por causa desse fato, ele foi canonizado santo. E Olha, você comentou, você estava começando a falar do Lavater, né?
E quando você foi para Marte dar uma passeadinha, eu estava comentando com o público aqui quem foi Lavater. Lavater foi um clérigo, né? Ele era protestante. Mas sabe quem foi ele na outra encarnação? Uma antes e uma depois? Quer dizer, algumas, né? Eu vou falar uma lá para trás e uma aqui na frente. O escravo Rufus e o Eurípides Barçanufo. Que legal. E o Eurípides Barçanufo também tem esses casos de bicorporeidade. 2, pelo menos, muito conhecidos. Um, ele estava dando aula, e aí um cidadão lá no sítio, a mulher estava dando à luz, e ele também, ele cuidava muito das pessoas, né? Ele era quase que um médico, digamos assim. E ele não fez a medicina que ele gostaria tanto, mas ele cuidava das pessoas. E aí ele foi fazer o parto daquela mulher. Então, o marido saiu de casa para chamar o doutor Eurípides para fazer o parto da sua esposa. E quando ele chega, que o Eurípides está dando aula, ele fala assim, não, você já é pai de uma criança assim e tal. Não, mas doutor, eu acabei de sair de lá, ela está lá em trabalho de parto. Eu falei, não, eu já fui lá e já nasceu seu filho. E quando ele volta para casa, a mulher fala que assim que ele saiu, o Eurípides tinha ido lá e tinha feito todo o serviço, mas foi de corporeidade. E também, outra vez dando aula, ele foi para a França. Ele estava no Palácio de Versalhes e viu a assinatura de um tratado de paz. E falou para os alunos. Então, e mais dali a alguns dias, quando chegou a notícia oficial, comprovaram de que realmente ele tinha estado lá. Mas desculpa aí, continua, vamos falar do... Olha, o Wagner, ele perguntou o seguinte, a densidade que a Dilson comentou, de mais ou menos denso, ele vai se alterar por conta das nossas atitudes aqui? Ou, melhor, depois ele pergunta de novo. O que ele quer saber é se essa densidade ela vai variar na encarnação. Eu encarnei e estou com uma densidade. Por mais que eu me esforce, eu continuo com aquela densidade. Se eu fui bem ou mal aqui, depois é que a gente vai rever esse assunto. E você consegue responder isso? O Adilson, ou a Virginia? Adilson? Quer responder? Responde, Adilson. Isso. Pelo que a gente consegue compreender a respeito dessa questão da densidade, é com a sua evolução espiritual. Então, mesmo você estando aqui e você vai melhorando de atitude, você vai evoluindo espiritualmente, tornando-se uma pessoa mais amorosa, mais afetiva, com certeza o seu padrão vibratório vai modificando, então, automaticamente, a sua densidade também vai sendo menor, né? E vai aumentando também a sua luminosidade. Então, eu acredito que a gente consiga, sim, trabalhar essa questão da densidade aqui mesmo encarnado, né? A gente consegue, sim, fazer ele mais leve. Inclusive, algumas doenças que talvez estivessem no nosso projeto reencarnatório, nós podemos eliminá-las através do nosso bom comportamento, bom sentimento, boas ações. Isso. Nós podemos, se não eliminar totalmente, nós podemos pelo menos amenizá-la através das nossas atitudes. Porque é a ação da mente que modifica a qualidade da energia que nós metabolizamos. Exatamente. Ou seja, tudo está na mente, e isso vai responder também a questão que o Luiz Pugliese, de São Bernardo, está nos fazendo. E é uma outra propriedade do perispírito, que a gente ia falar lá na frente, mas já vamos responder aqui para o Luiz. O perispírito tem sempre o formato do corpo ou pode ter outro formato? O perispírito tem a forma do corpo e é a forma do corpo para a próxima encarnação. Mas à medida que nós vamos tendo ações deletérias, ações negativas, nós podemos lesar o perispírito e nós podemos ter defeitos físicos, defeitos de toda ordem, porque nós vamos ter que resgatar na próxima encarnação os problemas, as marcas que nós deixamos lá no perispírito, que segundo um amigo meu que já está desencarnado, o Adilson conhece, o Pedro Fini, ele falava que o perispírito é como a caixa preta do avião. Todas as nossas atitudes vão ficar marcadas lá. Então, nós podemos ter uma forma diferente de acordo com... Mas sempre é a forma humana, mas com algum defeito, se for o caso. Seria a plasticidade, né? Que é uma propriedade do perispírito, a plasticidade e a mutabilidade.
né? Que ele provoca essas alterações, né? E também, só que assim, ele provoca essas alterações, mas ele não muda a substância, que sempre vem do fluido cósmico universal, né? E a plasticidade está ligada também à porosidade, que é uma outra propriedade, porque a porosidade vai falar dos espaços intermoleculares que existem na composição do perispírito. Então, o perispírito pode dar a aparência que ele quiser, quando ele quiser se mostrar de alguma forma, e ele pode dar a aparência que ele quiser, porque através da mente ele vai plasmar aquela imagem. Então ele pode, os espíritos evoluídos aparecerem como uma luz, porque estão bem sutis, e os menos evoluídos com aparências negativas. E também é chamado como ideoplastia no livro Roteiro do Emmanuel, porque é ideoplastia, a mente idealizando a plástica que nós vamos dar a ele. Perfeito. Então, viu, Luiz, para que fique ainda mais claro, embora eles já tenham trazido bastante luz aí, né, para essa conversa, mas você viu a Virgínia dizendo, né, quer dizer, a ideoplastia, você pensa, você transforma aquela matéria sutil, ela é fácil de ser maleável, é como se fosse a gente brincar com uma massinha, eu quero construir agora uma figura tal. Por isso, muitas vezes, um espírito ele pode se nos apresentar por exemplo, com a figura do Kardec. Ele vem, ele fica com a aparência de Kardec, mas não é o Kardec, né? Ou ele vem com características, né? O normal é que a gente tenha a característica da última encarnação, que a gente tenha essas características, inclusive, para poder ser reconhecido, não é? Mas isso pode mudar. E também não é necessariamente com a forma humana. Às vezes, até isso pode mudar com uma mente mais adoentada ou hipnotizada pelos espíritos mais endurecidos, e ele vai deformando as figuras. Então, e criando-se até os ovoides, que isso tem, o André Luiz fala muito bem dos ovoides, ele fala bastante sobre isso. Então, é uma plasticidade bastante grande, sim, viu, Luiz? Exatamente. E é interessante, Edson, comentar que a gente está falando do perispírito. Então, o perispírito, quando nós estamos desencarnados, ele é o corpo do espírito. E é por esse corpo que os médiuns videntes vê os espíritos, né? E, às vezes, acontece também, por exemplo, na hora do sono, a gente, quando sonha com algumas pessoas, e às vezes a gente fala assim, nossa, eu sonhei com fulano de tal, mas ele tinha uma aparência diferente da que ele está hoje, né? E aí mostra o que a gente estava falando agora sobre a plasticidade e a mutabilidade. Quer dizer, ele conhece aquela pessoa, sabe quem é, mas ele está com uma forma diferente. Por quê? Provavelmente ele está com uma outra aparência de uma reencarnação anterior, né? Ou mesmo da própria, só que mais jovem, né? Então, por exemplo... Às vezes mais jovem. Meu pai, ele desencarnou com 80 e tantos anos, mas ele pode se apresentar aqui no auge da sua força física, porque ele se sente mais fortalecido, ele vem aqui e se apresenta para mim com 35, 40 anos. Então, eu vou reconhecê-lo, mas ele não tem aquela dificuldade que a idade trouxe para ele. Exatamente. Justamente. Inclusive, eu, numa das tardes lá, faz 16 anos que a minha mãe desencarnou, e numa das tardes no trabalho lá, eu vi a minha mãe, ela desencarnou com 88, eu vi ela com 50 anos, andando em volta da mesa do centro. Foi a coisa mais linda que eu vi. Então, ela plasmou aquela imagem, né, dela, a ideoplastia, e ela se mostrou assim, rejuvenescida. E nós temos também, até eu acho importante a gente falar da sensibilidade magnética, porque a sensibilidade magnética é também uma das propriedades do perispírito que, ligada diretamente ao magnetismo, porque ela atrai, metaboliza e irradia energia. Então, capta a energia e metaboliza de acordo com a ação da mente. Eu posso transformar uma energia negativa em positiva
Da mesma forma que alguém pode imprimir uma energia negativa e eu captar aquela energia. Mas no caso da energia positiva, nós metabolizamos, nós entramos em sintonia com o mundo espiritual e podemos irradiar e envolver as pessoas ao nosso redor dessa energia positiva, que é o caso do passe. O passe, através da sensibilidade magnética, que nós passamos essa energia positiva para as pessoas. Porque cada pessoa movimenta uma qualidade relativa de energia. Não é igual para todo mundo. Aqueles que têm a mais, doam para o que tem a menos. Então a pessoa está debilitada energicamente, no passe ela se recompõe. Então faz parte da sensibilidade magnética do perispírito. Ô, Virgínia, e trazendo um exemplo bastante simples e prático, que acontece muito isso, que todos nós temos, né, essa possibilidade de dar um passe em alguém, é o caso, por exemplo, assim, a gente coloca sempre as mães, mas os pais também fazem isso, os irmãos fazem isso, né? As pessoas em si, enfim. Quando, por exemplo, tem alguém, né, o filho está doente, a mãe vai lá e faz uma sopa e que o filho vai ficar bom, que vai ficar bom, e aí o filho toma aquela sopa e fica bom. Porque a mãe transmitiu a energia dela de equilíbrio, com amor, com carinho, naquele alimento, e o filho, quando comeu, né, então melhorou a sua energia. E aí, os pais também podem fazer isso, né, qualquer pessoa, um abraço, né, peço licença para o meu irmão, mais uma vez ele também não estava muito bem, eu cheguei, a gente se cumprimentou, eu o abracei, e aí ele falou, nossa, seu abraço me deixou bem, né? Então, assim, eu estava com uma energia boa naquele dia, eu abraçando ele, né? Um beijo para você, meu irmão, Wilson, né? E ele ficou super bem, né? Então, todos nós temos essa possibilidade de transmitir alguma coisa de bom para as pessoas, né? Você viu a pergunta eu pus no ar aqui, Virgínia? O Luiz fez a seguinte pergunta. O perispírito com marcas que irão gerar doença pode ser alterada com médium de efeitos físicos? Não, nem eu acho que não, porque o médium de efeito físico, ele vai promover um efeito na matéria física. O que nós podemos reparar com os problemas pertinentes ao nosso reencarne, com resgate, é através da ação da nossa mente mesmo. Porque aí entra também a função reparadora do perispírito. Porque a função reparadora, foi muito bem colocado o que ele perguntou. A função reparadora do perispírito, ela diz respeito à reconstituição de determinadas situações do corpo físico. Por exemplo, se você corta um dedo, ele se recompõe, as células se recompõem, ele trabalha dentro da energia do corpo físico. Se você se queima, ele se recompõe. Se você quebra um osso, o osso se recompõe através da função reparadora. Mas, por exemplo, se alguém vamos supor que a pessoa nasceu sem uma das mãos, ou ela amputou um dos órgãos. Então, nesse caso, a função reparadora não vai recompor aquele órgão que está lesado totalmente, físico. Por quê? Ela vai trabalhar o corpo, as funções do corpo. Ela não vai recompor alguma coisa que não exista. Então, muitas pessoas que amputam e falam, então isso chega nessa pergunta. Uma pessoa amputou a perna, ou um braço, ou um dedo, e de repente ela sente dor ou coceira naquele órgão que foi amputado. Mas acontece que o órgão que foi lesado, amputado, é do corpo físico, mas a matriz perispirítica continua com aquele órgão. Então, a matriz perispirítica desse reencarnante está lá. Agora, o defeito do corpo físico é para o resgate dele. Então, um médium de efeitos físicos não ia resolver essa questão. Deu para entender? Deixa eu dar o meu pitaco aqui.
Que, aliás, a pergunta da Kiki Isolda, que um médium de cura pode harmonizar o físico, né? São perguntas muito similares à dela e à do Luiz. Então, o que eu poderia dizer, Luiz e Kiki? Que a caridade cobre uma multidão de pecados, né? Então, quando nós temos... Bom, aliás, são perguntas similares, mas não idênticas. E, aliás, eu vou começando pela outra. Um médium de cura pode harmonizar o físico? Sim, é o que ele costuma fazer. A doença do corpo físico, na verdade, ela é um sintoma da doença que nasce na alma. Toda doença é da alma. E que ela se exterioriza no corpo físico. Então, curando a alma, você acaba curando o corpo físico. Dependendo do grau da doença, um distúrbio, qualquer distúrbio biológico aí um pouco mais simples, ele vem de alguma oscilação no espírito e, consequentemente, no perispírito, e que não vai nos trazer a doença. Aliás, o Hahnemann, né, eu já falei isso muitas vezes, o pai da homeopatia, ele diz que a origem de todas as doenças é a matriz, a doença-mãe, é o afastamento das leis de Deus. Então, você está com muito ciúme, por exemplo, com muita raiva, alguma coisa, isso te desequilibra, o seu corpo energético se desequilibra, o perispírito se desequilibra e acaba afetando o corpo físico. Então, o médium de cura, se conseguir, com a sua transmissão de energia, reequilibrar o seu corpo físico, aquela doença poderia ser eliminada. Mas aquelas marcas do perispírito que o Luiz menciona, eu vou pegar um exemplo muito, talvez até um pouco grosseiro. Eu fui dando como um exemplo, um feitor de fazenda, e eu cegava os escravos, e aí eu, por conta desses atos que foram feitos no passado, eu lesionei o meu perispírito. Ou eu até dei um tiro na cabeça, eu lesionei o meu perispírito. E aí eu venho, nasço, ainda que eu possa nascer com o corpo físico íntegro, está no meu projeto kármico que daqui, quando eu tiver 18 anos, eu vou sofrer alguma coisa e vou ficar cego. Muito bem. Esse era o meu projeto reencarnatório. Mas o trabalho no bem pode adiar esse projeto. Então, eu estou sendo muito mais útil, inclusive para que eu estou trabalhando no Instituto Padre Chico, ajudando todos os cegos, então eu estou sendo muito mais útil com os meus olhos. E eu não me forço mais a, então, ficar cego, eu posso, sim, me curar. Então, o perispírito com marcas vão gerar doença. Pode ser alterado com um médio de efeitos físicos? Não. Ele pode ser alterado com as nossas atitudes no bem. E vale lembrar, né, Edson, que o corpo físico traz a marca do perispírito, né? E no momento ali da fecundação, cada célula que é dividida, o perispírito vai grudando ali, né? Então, ele vai dando a forma para o corpo físico. Então, se eu deformei o meu perispírito por atitudes ruins que eu tive, atitudes infelizes no passado, eu acabo plasmando para o meu perispírito esse desequilíbrio, e aí, na hora que eu estou moldando o meu corpo físico, esse defeito, esse problema acaba surgindo no corpo físico, né? Então, é todo um trabalho que a gente faz de resgate, de reparação, para estar depois se reequilibrando novamente. E aí, dona Virgínia, o que mais? Aí é o seguinte, Kardec e o André Luiz, no livro Missionários da Luz, na reencarnação do Segismundo, explica de uma forma tão profunda como é que o perispírito se acopla no corpo físico na reencarnação. Então, ele fala que o perispírito se liga ao corpo físico molécula a molécula na reencarnação. E na desencarnação, ele vai se desligando aos poucos também. O desligamento do perispírito é gradativo no momento da desencarnação. Então, vai depender do estado de evolução moral das pessoas, o desligamento mais rápido ou mais lento do perispírito. E tenho aqui no livro Obreiros da Vida Eterna, eu posso comentar agora, seu Edson, as histórias que são muito importantes. Conta uma história para nós e vamos falar dela, deixar o pessoal também, tá. Depois a gente vai, né?
Tá, então eu vou falar duas histórias, uma é rapidinha e a outra, depois as outras duas, mas são de suma importância. O André Luiz veio com uma equipe do plano espiritual para acolher 4 pessoas que iam desencarnar, para ajudar no desligamento do perispírito. Um deles era assim, um espírito extremamente evoluído, de alta moral, e o perispírito se desprendeu rápido. Ele não teve nenhum tipo de problema e já voltou para a pátria espiritual. Num outro caso, o outro, que é o caso do Dimas, ele era muito bom e tal, mas ele tinha ainda uma certa resistência. E no momento de desligar o perispírito, ainda restou um pouco do cordão luminoso dele, ele ficou com um ponto ligado no perispírito. E o velório foi na casa dele, na época, né? Isso é época antiga. E então, ele estava um pouco resistente para desprender do corpo, porque a esposa chorava e pedia, então segurava um pouco o espírito e o perispírito dele no corpo. Até que conseguiu que ele saísse. Aí o plano espiritual trouxe a mãe dele desencarnada para acolhê-lo. Ela ficou acolhendo o Dimas, os nomes são fictícios lá dos livros de André Luiz. E ficou com ele numa outra sala, enquanto o velório se passava numa outra sala. E ele estava assim ainda sofrendo algumas convulsões para desligamento desses resíduos que ficaram. E nesse momento chegaram 2 amigos para visitar o corpo no velório. E um deles, a família devia, o defunto devia alguma coisa em dinheiro. E o outro perguntou, será que vão pagar? E o outro falou, lógico, eu acho que vão pagar, e eu não estou preocupado com isso agora, tal. Então, aí o outro que estava do lado falou, ele foi uma pessoa muito boa, e ele foi uma boca fechada. Aí esse amigo falou, por que boca fechada? Falou, porque ele foi testemunha de um assassinato, e ele não comentou nunca com ninguém. Aí ele falou assim, se ele não comentou nunca com ninguém, como é que você sabe? Ele falou assim, é que eu era muito amigo de um padre, um sacerdote, que ele não era muito bem cumpridor dos seus deveres de sacerdote, e o Dimas foi um dia e se confessou, e o padre contou para mim. Falou, eu estou falando isso agora porque o padre morreu, a mulher que foi o pomo da discórdia do assassinato morreu, o assassino morreu e agora o Dimas também morreu. Só que ele não sabia que ninguém morre, né? Isso é o comentário que o André Luiz faz. Como ele não sabia que ninguém morre, o espírito, no momento que ele fez esse comentário, no velório, o espírito que estava sofrendo lá do assassino, ouvindo que o Dimas era muito bom, veio até lá para pedir ajuda para o Dimas. E ele atrapalhou sobremaneira o desligamento, e ele vinha desesperado, porque ele estava sofrendo muito, e ele queria se acoplar no Dimas, para pedir ajuda, já que ele ajudou quando era encarnado, agora eles eram iguais, ele podia ajudar, e ele não tinha condições. Ele precisava se desvencilhar dos restos das ligações do perispírito no corpo. Conclusão. A importância, aí o plano espiritual teve que acolher o assassino, e depois acolher o Dimas também e tal. E a história é longa. Leiam o livro que vocês vão amar, as 4 histórias. Qual é a postura das pessoas nos velórios? Nós nunca sabemos em que grau de evolução estava a pessoa, porque nós julgamos as pessoas pela aparência e não sabemos o que vai no íntimo de cada um. Então, às vezes a pessoa era muito boa e lá no fundo ela tinha algumas coisas negativas e o desligamento do perispírito demorou um pouco para sair. E naquele momento os comentários mordazes acabam atrapalhando a passagem dele, o desligamento, e o corpo sofre, como aconteceu com o caso do Dimas.
Então, o velório não é lugar... Normalmente a turma vende carro, marca churrasco e faz uma série de coisas em velório. Mas é o momento de prece, momento de meditação para ajudar esse espírito que está ali e talvez ainda esteja ligado no corpo físico. Essa é uma história muito interessante que conta lá no livro, e tem umas outras, que é a postura que nós temos que ter, porque o corpo espiritual tanto vai continuar, ele atua na nossa vida encarnado e vai continuar atuando do outro lado. Então, a vida continua, como diz André Luiz, né? E a evolução é em 2 mundos, que ele tem até um livro sobre isso. Mudar a nossa postura diante, o conhecimento faz com que a gente mude isso. Muito bem. Olha, você viu que o Eduardo trouxe aqui uma questão. As mutilações provocadas intencionalmente no corpo físico alteram o perispírito? Tatuagens, piercing, automutilações, etc. Quais as consequências? Aliás, Eduardo, eu assisti uma resposta a essa pergunta em algum bate-papo dessa semana ainda que eu estava ouvindo. O Adilson quer fazer algum comentário, Adilson? Não, pode falar, Edson, à vontade. Tá. Depois a gente comenta. Veja bem, uma simples tatuagem, né, um piercing, que uma pessoa faz em alguma fase da sua vida, ela dificilmente vai causar um impacto muito grande no perispírito. Mas se ela se identifica muito, né, se a gente pegar os extremos, por exemplo, a gente vê aquelas pessoas com o corpo totalmente tatuados, eles fazem aqueles implantes para ficar com bolinhas, com chifrinhos, etc. Quer dizer, ele está plasmando, ele está se enxergando daquele jeito. Porque, vamos pensar bem que tudo é na nossa mente. Então, se a pessoa ela se vê desse jeito, se ela se sente desse jeito, ao desencarnar, ela vai continuar se sentindo desse jeito. Então, ela vai ter esta postura e o seu perispírito vai ter essa forma e ela vai continuar acreditando que é assim. E aí, se isso se identifica, por exemplo, com alguma coisa um pouco mais, né, estou falando dos casos extremos, de uma forma um pouco mais animalizada e assim por diante, é assim que ele vai se enxergar e isso vai causar, sim, danos no seu perispírito. Não por conta do desenho em si, mas o que significa para ele no seu íntimo, né? No seu emocional e na sua mente. Né, Virginia, você quer falar alguma coisa? Eu te botei o microfone de novo aí. Não, tudo bem. Eu tenho mais uma história interessante para contar. Não, mas desse assunto aqui você... Não, desse assunto da tatuagem é o que você disse, realmente. É o que está na mente, é como a pessoa se vê. É a psicosfera, né, Edson? Que você acaba criando ali na tua mente, você acredita naquilo, naquela situação, e vai continuar acreditando. Enquanto você estiver fixado nisso, você vai manter essa psicosfera te envolvendo. Você vai ficar nela por... Foi bom você ter trazido isso, Adilson, porque é isso mesmo. Quer dizer, até porque quando você toma uma atitude dessa, você quer participar de uma tribo, né? Você quer fazer parte de um conjunto, né? Então, você está vibrando na mesma sintonia que aquele conjunto. Então, se eu sou os motoqueiros de não sei o quê, cabelo X, todo mundo com cabelo do mesmo jeito, com a jaqueta do mesmo jeito, quer dizer, é aquele grupo que vai estar querendo, você vai querer continuar naquele grupo, e isso pode também mobilizar para que você tenha novas experiências, novas alternativas e assim por diante, né? Não é que fazer parte de grupos também seja prejudicial, mas nós temos que ter a mente aberta, temos que nos desidentificar com tudo aquilo que nos prende às coisas da Terra, as aparências, né? Tudo, olha, você falou isso sobre mutilação provocada por piercing, tatuagem, mas vamos falar até das cirurgias plásticas, né? Porque existem algumas, estou falando sempre dos exageros. Então, a necessidade absoluta da pessoa querer ficar sempre bonita, sempre jovem. Gente, esse corpício aqui vai apodrecer, ele vai virar pó, né? O pó, que é o qual voltaremos, é esse carbono que é o corpo físico. E a Virgínia caiu de novo. Mas... Então, mesmo tudo aquilo que nos prende às coisas da Terra nos prejudica muito. E a consequência é que nós vamos ter que reparar isso. Então, se eu gosto muito... Outro dia eu estava ouvindo sobre comida, né? Eu sou um bom garfo e tal.
Mas lembrando que no nosso lar, no máximo, vai ter um pouquinho uma sopinha rala. Então eu vou sentir muita falta. É bom eu já ir me acostumando e me desmaterializando desde agora. Exatamente. Bom, Virgínia, vamos lá. Tinha dado uma travadinha aqui, agora voltou. Tá. É o Você quer seguinte... contar mais um caos, é isso? Você mais um caos. Esse é um caos para nós aí. É um caos. Aliás, é um caos muito importante também. Uma das outras pessoas que o André Luiz veio para ajudar no desencarne, a desligamento, era uma senhora que era dona de um orfanato, que comandava um orfanato, e ela estava com os órgãos praticamente falidos. Mas tinha um projeto reencarnatório de uma criança que estava internada lá, e uma das filhas dela estava grávida. Era um menino que era interno, e a filha estava esperando uma menina. E essa ligação entre esse menino, que era um espírito evoluído, com esta criança, que eles iam dar continuidade no trabalho dela, porque eles eram ligados a muitas encarnações, e o projeto era esse. Só que se ela desencarnasse nesse momento, a filha ia se ressentir e poderia perder, abortar essa criança, e ia por água abaixo o projeto. Então pediu para o plano espiritual para que eles ajudassem. Aí a equipe de André Luiz magnetizou através do fluido vital, imprimiu fluido vital na senhora para que ela continuasse viva mais 3 meses até que nascesse a neta, para que o projeto desse certo. Então, eles trabalharam o perispírito dela. Muita gente fala a melhora da morte, né? Porque depois, no outro dia, logo depois, ela estava tão boa e desencarnou. Mas eles imprimiram energia no perispírito para que aquilo acontecesse de acordo com o que o plano espiritual tinha programado. E tem um outro... A gente pode pensar, então, Virgínia, que estava acabando a gasolina, né? Do fluido vital. Foi lá, hein? O carro estava acabando a gasolina, acabando a energia. Ia chegar até o quilômetro 10 ali, mas ela precisava chegar no quilômetro 12. E os espíritos foram lá e botaram um pouquinho mais de gasolina no tanque. Abasteceu e ela continuou. E abastecer isso é levar energia do fluido cósmico universal, nesse caso, fluido vital, impregnando o perispírito de fluido vital para que ele continue com a força necessária para ficar impregnado, como você disse, molécula a molécula no corpo físico, e aí não se desprender antes do tempo desejado. Não é isso? É assim que funcionou esse processo. Vou deixar bem claro aí para o nosso... E também tem um outro caso de um outro rapaz que ele era pobre, e ele estava assim com um problema muito sério de saúde, e ele estava internado num hospital, na enfermaria, e ele muito mal, e assim com hemorragia, problemas no fígado, uma série de coisas, estava assim até com mau cheiro. E aí ele começou a ver dentro da sua... Ele não queria desencarnar de jeito nenhum, ele queria sarar porque ele queria encontrar a esposa dele, que já era desencarnada há muito tempo, que ele nem sabia, ele nem se dava conta porque eles estavam separados. Então ele queria ficar vivo, ele mantinha o perispírito preso no corpo físico, mas o corpo físico estava no último da resistência e ele não conseguia se desprender. Mas nesse torpor todo, ele via nas outras camas da enfermaria de outros doentes as entidades, os sugadores, os vampiros espirituais que vinham sugar o restinho de fluido vital das outras camas. E ele ficava gritando: tire esses demônios daqui, tire esses demônios daqui. Então ele ficava tão apavorado, chamava o médico, chamava a enfermeira para falar: tem um demônio. Todo mundo achou que ele estivesse louco, mas na verdade ele estava tendo uma vidência daquela espaço espiritual, né? Daquela energia que aqueles vampirizadores estavam sugando. Aí chamaram o padre falou, conversou muito com ele, e ele passou informações assim, mas naquele momento ele
ele questionando que ele foi bom, que ele fez isso, mas que na religião ensinou uma coisa e agora eles não estavam vendo aquilo, que ele ia ter um lugar no céu, e é aquelas coisas todas que as pessoas acham que porque fez alguma coisa de material para a igreja, ele vai para o céu, né? Mas não fez lá na mente, não trabalhou espiritualmente. Então, aquela ideia de céu, inferno e purgatório, ele achou que ele estava indo para o inferno. Bom, conclusão, o padre já estava até sentindo aquele mau cheiro dele, tal, e o médico falou, não tem mais jeito. Ele estava assim, não venciam mais conter a hemorragia. Então, como ele era sozinho, estava ocupando um espaço no hospital, o médico, junto com o padre, decidiram que iam fazer a eutanásia. Porque falou, ele vai parar de sofrer. Certo. E fez. Bom, aplicou a injeção letal. Para o mundo, ele estava morto. Mas para o mundo espiritual, o perispírito ficou preso no corpo físico, acoplado molécula a molécula, como a gente sabe, que o Kardec explicou, e que a ação daquele medicamento tão forte que era para acabar com tudo, bloqueou todo o perispírito dentro do corpo. O plano espiritual não tinha como trabalhar para desligar o perispírito dele, para que ele pudesse não sentir todas as agruras do corpo físico enterrado. Então ele ficou sentindo tudo aquilo, sofrendo terrivelmente. Aí o mentor de André Luiz fala que só depois de 24 horas é que eles iam poder começar a trabalhar para ir desligando aos poucos e libertá-lo daquele desespero de ver o corpo podre ali e ele ligado ainda àquele corpo. Bom, André Luiz comenta o seguinte, e os comentários todos depois da história, os mentores comentam, temos que rever determinadas atitudes perante eutanásia, perante cremações e autópsias rápidas. Porque nós não sabemos, como já foi dito com o caso do Dimas, que estágio evolutivo se encontra aquele indivíduo que está sendo colocado nessa situação. Talvez nós vamos piorar a situação dele, né? Achando que está fazendo bem, a falta de conhecimento da vida espiritual. Olha, agora a Virgínia fez parecendo a Rede Globo, assim, fazendo aquela coisa da novela. No último minuto da novela, ela põe um assunto mais polêmico, que não vai dar tempo da gente debater e vai ficar, agora a gente vai ter que... Próximo capítulo, né? A Aide falou aqui, o sofrimento para nós parece ruim, mas para o nosso espírito é extremamente importante, para os nossos resgates e melhora moral, verdade, a ideia é isso mesmo. E, infelizmente, de novo, como só ia acontecer, né? Estamos com o gostinho do quero mais. Que legal. Que bom, que bom. Alguém gostaria de fazer as suas considerações finais aí, Adilson? O que é interessante a gente estar colocando, né, que com relação aos médiuns, por exemplo, né, o que nós, né, os médiuns veem, os espíritos, como a gente estava dizendo, ele vê o perispírito da pessoa, né, e tanto o desencarnado, então, está com o perispírito, que é o corpo dele, e quando nós estamos reencarnados, né, o perispírito faz essa mediação entre o corpo físico e a matéria, como a gente estava falando no início, né? Então, não é só o desencarnado que tem o corpo, o perispírito, não. Nós também temos, e como a gente viu aí no caso da bicorporeidade, né, que a gente tem essa possibilidade de se expandir, né, e sair e ser visível até para aqueles que não são médiuns, né, que se tornar tangível, naquela materializado mesmo. Então, estudem a doutrina, que ela é maravilhosa, vai trazer bastante informações para vocês, né? E a gente deixa aqui a dica do Livro dos Espíritos,
Né? Se vocês têm alguma curiosidade, se a gente aguçou a curiosidade de vocês, pesquisem no Livro dos Espíritos o que chama a atenção de vocês, e depois vocês vão lendo e estudando ele, que ele é fantástico. Muito bom. Obrigado, Adilson. Virgínia, suas considerações finais? Eu faço minhas as palavras do Adilson. Há que se estudar muito, muito, muito para que nós possamos entender todas essas relações que se estabelecem entre nós e o mundo espiritual, que são relações naturais, são fatos naturais, como diz Kardec. Ah lá, o Livro dos Espíritos. Né, Adilson? Muito bem. Então, todos os livros da doutrina são preciosos e profundos para que nós possamos entender cada vez mais qual é essa mecânica, porque isso vai melhorar a nossa vida, a nossa relação com o mundo. E já que todo mundo mostrou o livro, eu vou mostrar o Perispírito do Zalmino Zimmermann, ó. Muito bem. E espero que essas conversas, que esse alinhavamento que nós tivemos, esse bate-papo, possa ter esclarecido as pessoas e ajudado de alguma forma. Agradeço a todos que participarem e que continuem participando, se não for da live, que seja presencialmente quando nós voltarmos lá para o Verdade e Luz. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito bem, é isso mesmo. Também faço de você, as suas palavras as minhas. Vamos estudar bastante, isso não é novidade. Lá no pórtico, né? Lá em Atenas já tinha lá, conhece-te a ti mesmo, né? Conheça a verdade, ela te libertará, e conhece-te a ti mesmo. Então, o estudo nos permite isso. A prática da caridade nos desvencilha das amarras aqui da Terra. E é isso que o Espiritismo ensina para a gente. Mais uma vez, gratidão a todos. Continuem, se quiserem, colocando as suas questões aí. A gente vai respondendo, mesmo depois que sair da live. Deixa na página que a gente vai respondendo um por um. E estamos à disposição. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Fiquemos todos com Deus.